Bom dia, conselheiros. Conselheiras, vamos iniciar os trabalhos da sessão do dia 10 de fevereiro de 2021. Hoje temos diversas sustentações orais solicitadas. Processo do mesmo contribuinte, temos vários itens. Considerando a informação do relator, nós vamos iniciar. O primeiro item da pauta seria o item 35, mas em função de ele ser um processo reflexo do 43, nós vamos iniciar com esse processo, item 43, e é vinculado ao 35. Então, esses dois processos serão os primeiros itens a serem julgados. Pedir para o apoio solicitar, então, a presença do advogado, doutor Leonardo, para ingressar no ambiente virtual, por favor. Ok, presidente, doutor Gonçalves. Em 135 e 43 da pauta, o doutor Leonardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrão já foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Paulo, tua câmera está fechada, não sei se é proposital ou não, ou se você está com algum problema de conexão. Problema de conexão. Voltou, Paulo. Uhum. Aqui eu tô achando que hoje vai ser durante o dia. Está oscilante. É que eu estou num quarto mais distante do roteador, aí a conexão está mais. Bom dia, doutor. Bom dia, nobres conselheiros, bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem em saúde, dentro desse momento mais complicado. E aqui, começamos pelo item 35 da pauta, correto? Doutor, nós, conversando com o relator, o item 35 é dependente do 43. Exatamente. Então, pensamos em ordenar o trabalho da seguinte forma: ele vai fazer o relatório do 43, que deve ser jogado primeiro, mas como o outro é a questão da multa, então é praticamente a decorrência, né? Aí o senhor faria uma sustentação desses dois processos, a gente julga esses dois. Depois partimos para o outro que o senhor está indicado, que me parece que da mesma empresa tem outra colega sua que vai fazer a defesa de outros processos, correto? Exatamente. Então a gente faz todos os seus e, posteriormente, a gente convoca a doutora Ariana para fazer a sequência dos processos dela. Então, começaríamos pelo item 43, né, e 35, julgando eles em sequência, e depois faríamos o outro processo que o senhor pediu, sustentação, o 45, correto? E esse a gente faz separadamente, porque parece que o tema é um pouquinho, tem especificidades. Então, vamos iniciar com o relatório do relatório. Presidente, só questão. A filmagem, como eu estou fazendo a gravação também, vai ficar aparecendo em alguns momentos só a letra de vocês. Está desaparecendo a imagem. Você acha que tem problema? Melhor alguém fazer a gravação? O teu está com um problema? Tá alternando uma hora fica a imagem, uma hora fica só a letra de vocês. Entendi. Qualquer um pode fazer? Eu posso fazer a minha. Mas tem que ter o aplicativo OBS, acho que só o Paulo tem, eu faço a gravação, Paulo. Eu teria que, talvez, reiniciar o modem para ver se melhorava, né, a conexão, mas aí levaria um tempo. Eu vou fazer a gravação também. É mais por segurança, porque a gravação tem, né, ficado a cargo. Baixar a qualidade do seu vídeo aí, cara? Eu já tentei, mas eu acho que é realmente a conexão. Acho que vai precisar resetar o modem. Deve ser um problema no modem. No intervalo eu faço isso. Isso. Eu vou só aguardar só um pouquinho que eu vou iniciar a gravação aqui, daí a gente reinicia.
Bem, retomando, então, os trabalhos, apenas para deixar registrado na gravação adicional. Então, nós vamos fazer o julgamento, a sessão aqui é do dia 10 de fevereiro de 2021, vamos iniciar os trabalhos com o julgamento dos itens 43 e 35, temos a presença do Dr. Leonardo Brigante, responsável aí por fazer a sustentação oral. Nós vamos dar início ao trabalho com o processo do item 43, o relator Cláudio vai fazer a leitura do relatório. Como o 35 é a multa isolada decorrente deste processo, os dois serão praticamente julgados em conjunto. Uma vez feito o relatório pelo relator, eu passo a palavra para o doutor Leonardo para ele fazer a sustentação. Então, vamos iniciar com o relatório. Bom dia, Cláudio. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, doutor Leonardo. Posso iniciar, presidente? Por favor. Peço que todos permaneçam aí com, exceto o relator, o microfone desligado, inclusive do senhor, doutor. Tá. O doutor Leonardo quer falar. Se o senhor me permitir, aqui também, só para eventualmente termos um pouco mais de praticidade, os itens a qual eu estou encarregado de sustentar oralmente na data de hoje são 43, 44, 45 e o 35. Todos os processos de relatoria do Dr. Cléucio, eles têm o mesmo fundo, que é a avaliação, praticamente, da Receita Federal do Brasil em relação à documentação que foi juntada aos autos. Eu não sei se não seria adequado, caso não seja, também não há qualquer problema, de unificarmos os itens todos da pauta, né? Da minha parte, não tem problema. Eu só tinha registrado o pedido aqui no seu nome, do 43 e do 45. 44, de fato, não se encontra na minha listagem que foi passada de sustentação, mas sendo a matéria correlata, não vejo prejuízo aqui para a gente precisa falar sobre o tema. Então, de qualquer maneira, então o relator vai fazer o relatório relativo ao 43, o senhor já faz a abordagem, depois a gente julga em sequência os 4 processos, no caso. Tá bom? Muito obrigado. Vamos começar pelo relatório do 43, Cláudio. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 5ª turma da RJ de Recife, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, identificada acima, a empresa Autometal. Em síntese, o caso versa sobre pedido de compensação de final 9160, em que a empresa compensou o crédito de saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido, referente ao ano calendário de 2010. O saldo negativo foi composto por estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e imposto de renda pago no exterior. O despacho decisório e anexo de folhas 2 a 9 confirmou as parcelas do crédito compostas por estimativas compensadas, mas não reconheceu a parcela referente ao imposto de renda pago no exterior, no montante de R$ 7.447.234,18, sob a alegação de que, abre aspas, a documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação, fecha aspas. Por conseguinte, a compensação não foi homologada, resultando na cobrança dos valores compensados indevidamente. A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de folhas 11 a 31, sustentando, em resumo, que possui participações no exterior e que recolheu o imposto de renda no México, em 2010. Assim, deduziu do IRPJ, referente ao respectivo ano calendário, o montante de imposto de renda pago por coligada naquele país. Juntou com a manifestação diversos documentos, dentre os quais comprovantes de recolhimento do imposto de renda no exterior. Alerta que providenciou a tradução juramentada da documentação para o português e cumpriu todos os requisitos da legislação vigente. Para comprovar o alegado, juntou os documentos de folhas 32 a 1487. Registre-se que as folhas 1488 a 1493
é incluído o despacho decisório de folha, despacho decisório número 123, de 4/7/2006, referente ao processo administrativo de final 69, que neste CARF também é de minha relatoria. A inclusão deste documento, sem qualquer explicação, pode dar a entender que se trata do despacho decisório do presente expediente, quando, em verdade, se refere explicitamente a outro processo. Seja como for, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, decisão de folhas 1499 a 1510, reiterando, basicamente, que a empresa não atendeu aos requisitos legais referentes à comprovação de que o imposto foi recolhido no exterior e que não apresentou as demonstrações financeiras necessárias. Saliente-se que a decisão se resume à transcrição dos fundamentos da decisão proferida no processo administrativo de final 69, que, conforme informado, foi também distribuído para mim neste CARF. Por conseguinte, manteve o despacho decisório e a consequente não homologação da compensação. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário de folhas 1560 a 1581, praticamente reiterando as razões da manifestação de inconformidade, juntando diversos documentos que compõem mais de 2 volumes do processo. É o relatório, presidente. Só um questionamento, Cláudio. Eu noto que você trata aqui de saldo negativo de CSL com aproveitamento de IR no exterior, é isso mesmo? Isso. Não é saldo negativo de RPJ? Não, nesse caso, não. Tem um que vai ser. Ok. E aí, em função dessa negativa aqui, é feita o lançamento da multa, né? Gustavo, Nós estamos julgando o 43, né? Uai. Tem alguma coisa errada aqui. Gustavo, tem 2 processos com final 21. Eu também estava cometendo esse erro, não é isso não? Ah, tá. Porque o que eu estou vendo aqui é de RPJ. Exatamente. E o de RPJ também. Tá bom. Bem, então vamos à sustentação, doutor? Eu tenho até 15 minutos aí para fazer a sua sustentação. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. E vamos lá. Basicamente, acho que é importante só fazer um esforço sobre o perfil do contribuinte, né? A Autometal, nos anos de 2011, foi a mercado. E no Brasil, passou a ser empresa listada em Bolsa de Valores, né? É uma empresa que pertence a um grupo econômico, Se Automotive, uma das maiores indústrias de autopeça do mundo, que também é uma empresa de capital aberto na Espanha, listada na Bolsa de Madrid. Na ocasião, em 2010, todas as empresas do grupo econômico Se Automotive existentes no México foram para baixo, se eu assim posso dizer, do guarda-chuva societário da Autometal Brasil, e, portanto, a Autometal Brasil passou a ser a holding controladora desses investimentos no México, né? E, obviamente, por obrigação legal, todo resultado, todo lucro produzido nesses exercícios no México, apesar de lá tributados e de nunca haverem sido disponibilizados, foram adicionados à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para serem ofertados à tributação no Brasil, tal como nossa legislação determina. É importante dizer que falamos aqui de um resultado gerado no Estado mexicano, no México, país com o qual o Brasil detém um acordo para evitar a dupla imposição, e que tributa regularmente o imposto de renda dos contribuintes lá domiciliados, né? Obviamente, também pela existência do tratado, quando a Autometal adiciona no respectivo exercício o resultado gerado no México, pelas plantas, pelas empresas por ela detidas no México,
oferecendo esse valor à tributação no Brasil, ela considera como um crédito os valores que foram recolhidos a título de imposto de renda no México. E, a partir daí, exercendo as respectivas compensações dos valores apurados no Brasil com os valores recolhidos no México, surge, então, um saldo negativo de contribuição que foi utilizado em pedidos de compensação. Talvez aqui, pelo fato, as empresas mexicanas são empresas auditadas, a Autometal do Brasil é empresa auditada pela PwC, e neste ano, inclusive, listado em bolsa, cumpria regras de CVM. Quando fomos notificados desta apuração pela fiscalização, fizemos a juntada de todos os documentos comprobatórios dos valores recolhidos a título de imposto no México. Mas, neste momento, sem fazer a respectiva legalização e tradução juramentada. Como se tratam de muitos documentos, e só nesse processo a gente acabou tendo um gasto superior a R$130 mil com essa formalidade, apoiados no 5º do 397, então vigente à época, fizemos a juntada de toda essa vasta documentação. Mas, com toda a vênia do mundo, o senhor fiscal de renda entendeu por bem não considerar os documentos, asseverando que os mesmos não cumpriam com os ditames da nossa norma. É dizer, os comprovantes de recolhimento do imposto mexicano deveriam ter sido notarizados, legalizados no consulado brasileiro no México, depois traduzido e juramentado em toda a sua extensão, né? As demonstrações financeiras não estavam correspondendo com aquilo que o fiscal, então, julgador, que Receita Federal do Brasil, então, na ocasião, julgava necessário. E o que a gente deve aqui somente sopesar é que, depois de enfrentar essa questão formal, e nos memoriais ofertados, e na própria defesa, a gente faz intensa defesa de que esta formalidade não precisaria ser cumprida, o que a gente tem que deixar muito claro aqui, e esse é o ponto convergente de todos os processos que falam de mérito e que depois também refletirão no tema da multa, em todos os processos, a partir do momento em que não fomos capazes de convencer a Receita Federal de que a documentação tal como juntada era hábil e suficiente para permitir que o julgador fizesse uma análise do imposto que se recolheu lá fora e confirmasse se aquilo que eu trouxe, as minhas demonstrações financeiras e declarações de renda eram suficientes, fossem avaliados. Em todos os casos, nos curvamos a essa solicitação, apostilamos todos os pagamentos de imposto, fizemos a tradução juramentada de todos os pagamentos de imposto e trouxemos isso aos autos do processo. Trouxemos aos autos dos processos as demonstrações financeiras oficiais das empresas no México, que indicam em seu conteúdo o imposto pago por essas empresas. Frisem, essas demonstrações são auditadas pela PwC México. Trouxemos as nossas demonstrações financeiras divulgadas a mercado e também auditadas pela PricewaterhouseCoopers, PwC Brasil. E fizemos intensa argumentação no que se refere ao próprio Estado mexicano, trazendo a legislação que prevê a incidência do imposto de renda às empresas mexicanas, porque esse também foi um desígnio do fiscal julgador, ao dizer que não fizemos prova de que o Estado mexicano tributa a renda de seus contribuintes. Então, acho que o ponto nevrálgico deste caso, aos meus olhos, talvez fazendo uma meia-culpa, talvez não tenhamos sido cumpridores formais daquilo que pediu o fiscal de renda na origem do processo, em apresentar toda a intensa documentação em relação ao imposto que foi pago, com os trâmites consulares e com a tradução juramentada. Isso por uma mera questão de tentar evitar, dentro de um momento delicado, um custo importante.
Mas essa questão da documentação foi cumprida a posteriori e o fiscal e o julgamento de piso não analisou esse documento, né? Não faz um esforço para buscar entender aquilo que foi recolhido no México e foi considerado como crédito no Brasil. O processo, ao meu ver, carece de uma análise originária para que a fiscalização possa entender que o resultado produzido no México, declarado nas demonstrações financeiras auditadas das empresas mexicanas, foi ofertado à tributação no Brasil. O imposto de renda pago pelas empresas mexicanas foi considerado um crédito no Brasil e essa documentação está apostilada nos termos da Convenção de Haia e traduzida e juramentada. As demonstrações financeiras das empresas do México estão juntadas no processo e essas demonstrações são auditadas por terceiro. As demonstrações financeiras das empresas brasileiras estão juntadas no processo. E nós não temos, até o presente momento, uma análise destes documentos, o que, ao meu ver, eiva o processo de uma possível nulidade. Fazendo um esforço em relação aos princípios de processo administrativo, e aqui eu não quero fazer grandes digressões, mas se temos o dever, poder de buscar verdade material, como mínimo, esses documentos deveriam ter sido avaliados. E não foram, em nenhum dos 3 processos. Então, aos meus olhos, estamos aqui a ponto de ver o poder público materializar um crédito tributário baseado num tema formal, sem levar em consideração a extensa documentação que faz prova cabal do crédito que foi utilizado pelo Brasil e a sua correspondência com o imposto que foi pago no Estado mexicano. Novamente, acho que aqui não preciso insistir e gastar o tempo dos senhores em relação a temas legais, princípios, normativos, mas a questão fática é muito clara. Todos os documentos estão juntados, e ainda que a posteriori, todos os requisitos legais foram cumpridos pela Autometal, o que propiciaria a Receita Federal do Brasil fazer uma avaliação daquilo que foi praticado pela empresa no correspondente ano base exercício. Eu encerro aqui a minha sustentação oral, agradecendo novamente a atenção dispensada por vossas excelências. Muito obrigado. Ok, doutor. Temos algum questionamento para o patrão ou não, Ricardo? Por favor, pode fazê-lo. Só para entender um pouco a configuração, porque parece que são vários processos, né, tratando do mesmo tema. Nós temos aqui quantos processos lidando justamente com saldo negativo, e parece que tem IRPJ e CSL. Você está falando que esse problema da questão documental para a prova do recolhimento do imposto de renda mexicano está em todos esses processos, e tem alguma coisa aí também relacionada à multa. Só queria entender esse contexto. Estamos falando, então, de TBU, né, renda oferida por coligado ou controlada no México, que foi incluída aqui na tributação da coligada ou controladora brasileira, e você está utilizando o imposto pago lá para a tributação. Estamos falando de um só ano calendário, vários anos calendários, essa é a primeira dúvida. E estamos utilizando para o aproveitamento desse imposto na apuração do imposto devido, após imposto devido, para apuração, gerando saldo negativo de IR, e depois disso, com excesso ainda, para aproveitar o saldo negativo de CSL. É isso? Em que anos calendários? Só para entender isso. E as multas são aplicadas aonde? Exatamente isso, né? A Autometal sustentou essa posição no México por 3 anos e meio. E temos exatamente o mesmo problema dos anos calendários 10 a 12, exercícios 11 a 13. Todo o resultado produzido no México foi ofertado tributação no Brasil. E o imposto pago no México, correspondente a esse resultado, foi também apropriado para eliminar o imposto então gerado. E aí os demais encontros de forças, estimativas mensais recolhidas, outras retenções, fizeram com que a gente tivesse, ao final de cada exercício, saldos negativos e base de cálculo negativa da contribuição,
que foi posteriormente utilizado em compensações com outros tributos administrados pela Receita. No exercício da validação desses pedidos de compensação, a fiscalização, então, busca a origem do saldo, se depara com o tema México e nos pede a comprovação desse crédito. Num primeiro momento, fizemos isso entendendo que assim a norma nos autorizava, sem a consularização, sem a tradução juramentada. Fizemos amostras para permitir que a fiscalização pudesse ter melhor visão do cenário. E acho que por este tema formal, a fiscalização disse não cumpre-se em grandes rasgos, não cumpre-se os requisitos, a documentação não foi apresentada tal como a legislação determina e, portanto, R$ 0 do que eu paguei no México de imposto foi considerado dentro das minhas apurações. Não sei se eu respondi, doutor Ricardo, a sua pergunta, mas fico aqui à disposição para qualquer tipo de consideração. E RPJ e CSL de 10 a 12, é isso? Exatamente. O processo é um saldo negativo desse. Perdão, não entendi a última pergunta? São vários processos. Cada processo está referido a um saldo desses, negativo desses aí. Perfeitamente. Inclusive, só para também melhor esclarecimento, temos aqui 3 processos pautados e ainda temos outros processos em primeira instância. Todos relacionados com a mesma matéria. E, de novo, não temos uma análise do o crédito é insuficiente, ou o crédito não poderia ter sido adotado por qualquer motivo que o seja, aqui, enfim, conjecturando hipóteses, porque os documentos não foram avaliados, não foram analisados. Eu estou olhando a decisão da RJ, que já passo para você, Paulo. E há uma afirmação na decisão, eu não sei, eu não li o recurso, né? Vocês combateram essa alegação da DRJ, no sentido de que os comprovantes trazidos não estão de acordo com a legislação, ou não há comprovação de que eles estariam de acordo com a legislação do país, no caso, o México, né? O que se exige é a prova da vigência do dispositivo da legislação, confirme que essas guias seriam hábeis para comprovar. Além disso, eles apontam que não foram apresentadas demonstrações financeiras que demonstrem o lucro que foi submetido ao lucro real dentro do limite da legislação. Então, eles resumem aqui em outros falados, faltou reclamar de demonstrar os valores do imposto pago no exterior, cometido em reais, juntamente às demonstrações financeiras das controladas, que fique devidamente demonstrado que o lucro apurado foi tributado no exterior, conforme requerido na legislação. Documento denominado Estados Financeiros, anexado à defesa, no idioma espanhol, emitido pela Price, não atende ao que dispõe a legislação brasileira. Também não se apresentou a transcrição das demonstrações financeiras. Gostaria que o senhor comentasse esse aspecto específico do acordo. Veja, as demonstrações financeiras das empresas mexicanas foi, de fato, apresentada. São demonstrações financeiras feitas de acordo com os gaps contábeis e fiscais do México, com as respectivas notas, inclusive, tá? As notas explicativas dos auditores em relação àquilo que se ofertou à tributação, ao imposto recolhido sobre o que o México chama de SL, e depois também outra versão do imposto deles, que é o IETO, tudo isso foi identificado. Fizemos, inclusive, uma planilha por planta, por empresa, por investimento realizado para vincular, e a demonstração auditada traz o resultado gerado por cada planta, o imposto gerado por cada planta, o que é depois validado na respectiva planilha. Eu entendo, com a devida vênia, doutor Tadeu, que não existe ausência de informação. O que existe é uma inobservância inicial por parte do contribuinte em relação às necessidades formais de consularizar ou de traduzir. Os artigos de lei mexicana, que, ao meu entender, seria até desprezível para fazer prova de que o México cobra o respectivo imposto, foram trazidos aos autos, foram traduzidos, né? Mas entendo eu que se o governo brasileiro firma um tratado para evitar uma dupla tributação com o Estado mexicano, não faríamos isso com Seychelles ou BVI, que não tributam as suas respectivas rendas, né? Fizemos isso com o México porque, enfim, imagino que alguém tenha visto que o México tributa, o Brasil tributa, e, portanto, os contribuintes, na minha situação, não podem ser duplamente penalizados por intenção dos respectivos políticos, né?
o esforço da decisão ele é muito mais alavancado no não cumprimento de temas formais do que qualquer outra coisa, mas posso aqui, inclusive, fazer uma indicação de folhas onde os documentos estão juntados e as demonstrações das empresas mexicanas estão totalmente juntadas. O curioso nesse aspecto é que o resultado das empresas mexicanas está adicionado e é baseado na mesma documentação. Em relação à adição e respectiva à tributação, não tive qualquer questionamento, mas em relação ao imposto que eu paguei, sim. Esse documento está juntado e todo o valor gerado pelas empresas do México adicionado é referente da tributação no Brasil. Então, se eventualmente for necessário, podemos fazer aqui um esforço para indicar as folhas, porque, de fato, aí, minha responsabilidade, fizemos uma primeira juntada de cópias simples, e é um volume muito grande de documentos, depois essa juntada foi feita do documento apostilado, ou seja, talvez isso possa gerar alguma confusão em relação à análise daquilo que foi recolhido no exterior e trazido como crédito tributário para as empresas, para a empresa no Brasil. Ok, doutor. Obrigado. Paulo, tem questionamento também para o... Só para a questão que Ricardo levantou, só para tentar esclarecer um pouco, esse 21, Ricardo, final 21, que é o processo item 43 da pauta, ele é a CSLL do ano calendário 2010, e ele está linkado com o 45, que é esse de final 69, que é o IRPJ do ano calendário 2010. Então, é o mesmo crédito que o contribuinte, é o mesmo imposto que o contribuinte pagou no ano calendário 2010, e ele próprio, na manifestação de conformidade, ele disse que ele dividiu. Uma parte ele utilizou para abater o IRPJ, que está no item 45, e aí o que sobrou, ele aproveitou para deduzir a contribuição social, que está no item 43. Então, esses dois processos estão linkados, né? O 44 já é o ano calendário 2011. Eu questiono até o Cláudio, porque em função dessa, eu também tinha percebido que esse aqui é um pedaço do principal, que seria o IRPJ. Se não, também não sei qual o encaminhamento que você deu no 45, se não era o caso da decisão principal, se é a do 45, não sei como é que você tratou isso, Cláudio. Porque ele vamos dizer, é o carro-chefe desses três processos, não é? Presidente, podemos também, esse aqui, nós vamos apreciar, né? Acho que ano calendário aqui é 2010, não é? Mas o do IRPJ, como eu disse quando o Gustavo perguntou, acho que o senhor também perguntou, né, presidente? Eu respondi, tem também do IRPJ. Podemos também, logo em seguida, julgar esse outro. Eu não sei até pela ordem se não seria o 45 depois esse aqui, porque como o 45 é o principal, né, do IRPJ, não sei se a solução foi idêntica, provavelmente sim, né? A solução é semelhante. Fala, Gustavo. Certeza que as decisões foram semelhantes, Cléus? Eu já disse o voto aqui, cara. Eu acho que não tem jeito de ter sido semelhante, não, cara. É o 45, né? Isso. Na verdade, até a decisão do 45 pode impactar nessa daqui, né? Sim, poderia. Por isso que eu estou questionando. Mas eu sugiro... A decisão, presidente. Oi? O 45, o fundamento da decisão é diferente. Pois é, eu acho que a gente tinha que começar por ele, porque eu acho que eles estão amarrados. Presidente, mas pelo voto do Clécio nesse aqui, enfim, fica a critério de vocês. Eu acho que não. Jogar separado. Eu acho que dá. Porque o fundamento é bem diferente do fundamento deste aqui. Então vamos fazer o 43. E aí, eu não sei se seria importante, talvez, conhecer o que diferencia o 45, já que são... Acho que compensa, talvez, sim. Até alguns dados fáticos do 45 vão ser relevantes para cá, pelo menos para mim. Sim. Tá? Mas, assim, aí fica a critério do relator. Os fundamentos, eu acho, presidente, que pelos fundamentos do 45, ele não tem uma interconexão com os fundamentos desse aqui do 43. Por isso que eu acho que dá para julgar o 43 e depois, em seguida, nós vemos os demais, inclusive o 45.
Cleuso, o fundamento é bem diverso. Mas veja bem que seu voto, né, sua proposta, pode não ser acolhida, tanto lá quanto aqui. Então, assim, a decisão do 45, digamos, por exemplo, que o 45 se reconhecesse apenas parte do crédito do contribuinte, que fosse suficiente, não fosse suficiente nem para matar o IRPJ. Então, não teria crédito para a CSLL nesse processo. Então, assim, eu acho que há uma dependência do 43 em relação ao 45. Com a devida vênia, Cleuso, eu também acho. Eu acho que não, que poderíamos julgar separados, mas também não me oponho que a gente inicie pelo 45. Para a gente ordenar a coisa, eu vou pedir que você leia o relatório do 45, para a gente compreender a discussão dele, e aí a gente, antes de julgar aí o 43, ter mais noção do... Então, vou fazer a leitura do relatório do 45, tá certo? Por favor. Pode começar? Pode. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 5ª turma do RJ de Recife, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte identificada acima, Alto Metal. Em síntese, o caso versa sobre o PERDECOMP final 0253, em que a empresa compensou o crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2010. O saldo negativo foi composto de imposto de renda retido na fonte, estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e imposto de renda pago no exterior. O despacho decisório de folhas não reconheceu apenas a parcela referente ao IR pago no exterior, no montante de R$ 20.686.761, sob a alegação de que a empresa não teria comprovado, idoneamente, que os comprovantes do imposto pago no exterior foram chancelados pelo consulado ou embaixada brasileira do país de origem. Acrescentou que faltou a apresentação das demonstrações financeiras, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda, de 99. Dessa forma, considerou que teria ficado prejudicada a comprovação do efetivo pagamento do IR no exterior. Por conseguinte, glosou o montante do IR recolhido no exterior e recalculou o saldo negativo apurado pelo contribuinte, tendo encontrado, com a mencionada glosa, saldo positivo de IRPJ no montante de R$ 15.425,20. Diante desse resultado, não homologou a compensação por inexistência de crédito disponível, intimando a empresa para pagar ou se defender na forma da legislação de regência. Despacho decisório é datado de 4/7/2016, tendo a empresa sido cientificada em 5/7/2016. A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de folhas, sustentando, em resumo, que possui participações no exterior e que recolheu imposto de renda no México em 2010. Assim, deduzido o IRPJ referente ao ano calendário de 2010, montante de IR pago por coligada naquele país. Aduz também que juntou os comprovantes de recolhimento do IR no exterior e que providenciou a tradução juramentada da documentação para o português e cumpriu todos os requisitos da legislação vigente. Argumentou também que, quanto à não apresentação das demonstrações financeiras da empresa coligada no exterior, não foi intimada para fazer. Para comprovar o alegado, juntou os documentos de folhas 524 a 1857. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, reiterando, basicamente, que a empresa não atendeu aos requisitos legais referentes à comprovação de que o imposto foi recolhido no exterior e que não apresentou as demonstrações financeiras. Por conseguinte, manteve a glosa do IR pago no exterior pela coligada mexicana e a reversão do saldo negativo de IRPJ para positivo. Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de folhas, praticamente reiterando as manifestações de inconformidade, praticamente reiterando as razões da manifestação de inconformidade, juntando os documentos de folhas 1907 a 5.458. Esse é o relatório.
Doutor Leonardo, o senhor quer fazer alguma consideração sobre isso? Eu acho que praticamente, realmente, a gente vê que a discussão é idêntica, né? Não tem, até aqui, pelo menos onde eu enxergo, nenhuma distinção com o outro processo que a gente está julgando, correto? Correto, estou do nosso lado de acordo, excelência. Cláudio, eu vou pedir para você ler o voto desse, porque eu não entendi porque tem duas soluções, vamos começar com o voto desse processo, então. Bom, o recurso é tempestivo, além disso, a matéria que constitui seu objeto está contida na competência, eu estou admitindo o recurso. Mérito. Conforme se verifica, o objetivo da presente controvérsia reside na glosa do montante de 20.686.761, referente a IR pago no exterior, do saldo negativo de IRPJ apurado pela empresa e levado à compensação com débitos tributários da própria companhia. Com a glosa, o saldo negativo foi revertido para o saldo positivo de IRPJ no valor de 15.425,20. Registre-se, primeiramente, que o saldo negativo em questão se refere ao ano calendário 2010, conforme mencionado nas peças de defesa da empresa e na decisão recorrida. Além disso, o PV-Comp de folhas 2 a 27 e DIPJ de folhas 1907 a 2076 atestam que o saldo negativo em questão refere-se ao ano calendário 2010, exercício 2011. Com efeito, considerando que o saldo negativo se refere ao ano calendário 2010, a Fazenda teria no máximo até 31/12/2015 para constituir eventuais créditos decorrentes dos valores informados pela empresa como restituíveis e compensáveis. Assim, entende que, neste caso, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício a decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário alegado no despacho decisório e na decisão da DRJ. Com relação à decadência, nesse tipo de situação, é preciso considerar, inicialmente, que em recente voto proferido pelo conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, presidente desta turma de julgamento, a maioria do colegiado entendeu ser possível reconhecer-se a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário decorrente da compensação, acórdão número tal, mais recentemente ainda, em sessão realizada em 10/11/2020, em processo de minha relatoria, precedente está aí, né, manteve-se o mesmo entendimento do caso anterior. Em síntese, a tese se sustenta nas hipóteses em que o contribuinte postula a restituição administrativa de tributo indevido e, consequentemente, compensa o crédito com débitos tributários. A decadência se verificaria nestes casos quando a Fazenda glosa parte do crédito, o que, obviamente, afeta a base de cálculo do tributo que gerou o saldo negativo compensado. Essa glosa, ao afetar a base de cálculo do tributo que gerou o saldo negativo compensável, poderá resultar em saldo positivo do tributo. Assim, a Fazenda teria os prazos dos artigos 150, parágrafo 4º, ou 173.1 do CTN, para constituir o crédito tributário em questão. Nesse sentido, destaco o excerto abaixo, retirado do voto daqueles precedentes que bem ilustram a questão. Ocorre que, nos casos de análise de processos de pedidos de restituição e compensação tributária, a autoridade administrativa, por vezes, procede ao reexame da base de cálculo apurada pelo contribuinte e informada em suas declarações. E constatando, abre aspas, omissão ou inexatidão, fecha aspas, na apuração, procede à reapuração do montante do tributo devido, sem realizar o lançamento para alterar o crédito tributário confessado, glosando a diferença apurada do crédito pleiteado. Digo eu outra vez. A matéria é tormentosa, pois trafega entre o direito de constituição do crédito tributário e a possibilidade de a Fazenda analisar informações fiscais ou contábeis que constituíram um saldo negativo favorável ao contribuinte e que será o ponto de partida do procedimento de compensação. Ora, para se ter certeza do crédito, é necessário auditar informações prestadas pelo contribuinte. Se tais informações não forem compatíveis com o direito creditório alegado, a Fazenda há de ter instrumentos para determinar o valor correto do crédito, o que pode acarretar em saldo de imposto a pagar e não a restituir. Assim, qual o limite de tempo para essas verificações e qual o prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário que decorre de informações divergentes ou não precisas do contribuinte?
A questão é de... Pois não. Permita, desculpa. Eu me adiantei aqui um pouco. Você está caminhando no sentido de reconhecer a decadência, né, no lançamento baseado nesses precedentes. Até para evitar assim, uma leitura desnecessária, porque o colegiado conhece essa discussão, já fez, né? Pelo que eu depreendo dos fatos, não é a situação que nós já julgamos. Que aqui é simplesmente não reconhecimento da parcela de quitação do imposto. Naqueles casos que nós temos precedentes, que a maioria se posicionou pela decadência, foi na reapuração do quanto de lucro, de resultados oferecido à tributação, que não é o caso aqui. Não se discute a tributação do lucro. O que se discute aqui é a comprovação do imposto. Então, esse precedente não é aplicável nessa situação. Então, assim, me parece que ele está mais vinculado à mesma situação do processo da contribuição, que é relacionada à comprovação do tributo. Essa solução, assim, pelo menos salvo, né, uma falha de compreensão minha dos fatos, seria diferente. Não sei com relação aos demais aí se a percepção é a mesma. Bom, nesse caso, José, não sei, aí eu acho que é uma questão aí de discutir. O que eu compreendi aqui do caso é que o saldo negativo foi revertido para positivo, em razão exatamente desse IR. E, considerando a contagem lapso temporal para a constituição desse crédito tributário de 15 milhões, teria aqui, na minha visão, dado a decadência. Por isso que eu apliquei aquela nossa tese. Se você lembrar, eu faço a ressalva expressa no voto no precedente, né, originário, dessa questão da composição das parcelas, que se diferenciam do próprio ajuste do resultado, que aí sim implica uma auditoria. Mas eu tenho aqui o Paulo e o Gustavo pedindo a palavra, vamos ver se eles ajudam aí no encaminhamento. Paulo. Não, só tentar mostrar que, assim, Cláudio, há duas situações. Uma é antes da apuração do valor devido, do imposto devido, né? E a outra é após a apuração do valor devido, né? Então, assim, a turma unanimemente ela reconhece que o fisco ele pode verificar essas parcelas posteriores à apuração do imposto devido, que ele utiliza para extinguir esse valor, né? O pagamento, ou compensação, tudo que ele utilizou para extinguir esse valor apurado. Então, isso daí não há controvérsia de que o fisco pode verificar isso daí. E o prazo, qual é o prazo? O prazo da homologação tácita, o prazo de 5 anos a partir da apresentação da DECOMP, né? A outra questão e a composição, né, a apuração desse próprio tributo, né? O fisco pode ou não pode averiguar isso daí, não para constituir imposto, mas sim para reconhecer ou não reconhecer a procedência do crédito de contribuinte. Aí é que há essa divergência, né, na qual eu, Ricardo e Andréa somos vencidos, né, e a maioria do colegiado entende que ele não pode, antes do valor devido, ele não pode verificar isso daí, tá? Mesmo que não constitua tributo, mas o prazo é o prazo decadencial, o prazo ao que o fisco está atrelado é o prazo decadencial, né? Então, nessa situação daqui, não se está analisando nada antes da apuração do tributo. O tributo já era o valor devido e apenas o contribuinte utilizou o imposto pago no exterior para extinguir isso daí. A Fazenda não está reconhecendo esse imposto pago no exterior e, por conseguinte, não reconhecendo o saldo negativo, né? Então, essa daí, assim, a posição do colegiado tem sido sempre de que o prazo é o prazo da homologação tácita, é o prazo de 5 anos. Ok, Gustavo. Eu queria falar. Só um pouquinho. É o que o Paulinho falou. Grosso modo, cara, é o seguinte: o fisco não pode analisar as informações da ficha 6A da DIPJ, e em relação à ficha 12A, que fala da quitação do tributo, seria o único prazo aplicável seria o de 74. Porque se você disser que quanto a essa ficha 12A você não pode analisar, significa dizer que eu não posso revisar nem mesmo o pagamento. Se o cara trouxer da AF, eu não posso analisar. Entendeu? E essa posição, eu, inclusive, trago ela até num voto que nós vamos analisar hoje, que é o voto que tem o precedente do Matosinho. O Matosinho esse precedente do Matosinho, ele deixa muito claro: esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a quitação do crédito tributário apurado.
diante do pedido de restituição. Assim, esse precedente do Matosinhos não se aplica a esse caso especificamente. Então, assim, tudo bem, se você tiver um entendimento que muito contribuinte sustenta de que a decadência vai se aplicar também para a quitação do imposto, beleza, aí são outros 500. Mas o problema é, a posição da turma aqui não é essa, a posição da turma eu posso analisar as parcelas que foram utilizadas para quitar o tributo e que formaram o saldo negativo, diferente das parcelas que poderiam compor o lucro tributável ou, quiçá, o prejuízo fiscal. Esse é formado lá na ficha 6A. E aí é despesa operacional, enfim, aquilo que compõe a própria base de cálculo do imposto de renda. Entendeu? O saldo negativo não é a base de cálculo do imposto de renda, ela já está feita, ela já está posta. São as deduções após o cálculo da base de cálculo. E essa é a nossa posição, da formação da base de cálculo. Bom, presidente, eu acho que pode até ter havido esse equívoco meu, da premissa, mas eu creio que a questão aqui se resolve com os fundamentos da decisão que eu encontrei nos outros casos, pelo menos na minha proposta. Então, eu não acho que este caso aqui tem também os problemas que os outros casos têm. Além desse que eu tinha visto, teria também os outros problemas. Eu achei que essa solução aqui já resolveria, mas se esse não é um entendimento da turma, e, aliás, eu faço até essa ressalva, né, logo no começo, eu falo lá que, com relação às parcelas, esse entendimento da turma é no sentido de que não cabe decadência com relação às parcelas. Esse caso aqui, eu acho que nós poderíamos, não sei se é possível essa solução, presidente. Nós podemos encaminhar até nesse sentido, de olhar a sua solução para o 43, que seria, em tese, a mesma solução. Mas eu quero ouvir a Fabiana antes de passar adiante. Fabiana, você tinha pedido? Eu ia perguntar a data da transmissão do Perdoconf, que eu acho que não está descrita, mas eu olhei pelo número, me parece que é 21 de maio de 2012, é isso? Era isso que eu queria saber. Ok. Gustavo, antes também... Presidente, desculpa, eu me adiantei, eu já tinha lido o voto do 43, não vai adiantar para cá. A solução que a gente tem que buscar, talvez que o Cléo esteja propondo, é que pela miríade de documentos que foram trazidos, tá? E me parece que no recurso voluntário foram documentos novos que, em tese, poderiam atender particularmente lá o parágrafo 2º, para a dispensa da consolidação. Cara, não tem outro jeito aqui, vai ter que passar provavelmente por uma diligência. Que não tem outra solução, a não ser que o Cléo tenha encontrado algum outro tipo de vício que ainda não deparei. O 43 tem outra solução, e deixa o Cléo ler, mas a priori eu tento concordar com ele, mas vamos lá. Tem que ser uma outra solução que não é essa aqui. Mas as provas não caminharam mais ou menos no mesmo encadeamento de análise dos dois processos? É porque o 43 a solução no 43 é de cunho formal, presidente. Não, eu vi até, mas e nesse aqui não ocorre o mesmo problema? Aqui houve intimação. Aquele despacho que ele fala lá, aquela intimação toda que ele fala lá no 43, foi feita nesse processo aqui. Mas... Aqui o contribuinte foi intimado, aqui o contribuinte apresentou, então, assim, tudo aquilo que é reportado lá aconteceu nesse processo aqui. Mas a análise não foi feita. Não, sim, depois você lê o seu 43 lá. O que nós estamos colocando aí é nesse caso que não haveria o mesmo vício do 43, a priori. Ou, não sei, se você tem o entendimento que aqui houve também esse vício. Mas aí o 43 seria um vício de não ter a discussão emprestada sem trazer os elementos, seria isso? O presidente, eu acho até um pouco diferente. Vai ler o voto lá? Vamos ler o voto lá para a gente ter uma compreensão melhor. Acho que é melhor ler o voto do 43, e aí a gente analisa aqui. Então, vamos lá. Bom, então, no 43, o voto é o seguinte: eu estou admitindo o recurso. No mérito, conforme se verifica, o objeto da presente controvérsia reside no fato de não ter sido confirmado pelo despacho decisório a parcela de R$ 7.447.243, referente ao IR pago no exterior, que compôs o saldo negativo de CSL.
apurado pela empresa e levado à compensação com débitos tributários da própria companhia. A fundamentação para o não reconhecimento da parcela se resume ao seguinte, abre aspas, documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação, fecha aspas. Ocorre que, diferentemente do processamento dado no processo administrativo de final 69, também de minha relatoria no CARF, no presente caso, não há registro de nenhuma intimação ao contribuinte para comprovar o recolhimento de IR no exterior, previamente ao despacho decisório. Além disso, o despacho decisório deste processo não recebeu o trato manual ocorrido no outro caso, em que o auditor da RFB analisou a documentação apresentada pelo contribuinte antes da emissão do despacho decisório para concluir que o recolhimento do imposto no exterior não atendeu aos requisitos da legislação de regência. Neste processo, o despacho decisório de folhas 2 a 9 é eletrônico, isto é, prescindiu de diligências ou de documentação prévia exigida do contribuinte para se chegar à conclusão que chegou. Reitere-se que, no caso concreto, o fundamento para a recusa da parcela que compôs o saldo negativo do CSL é simplesmente o seguinte, abre aspas, documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação, fecha aspas. Ora, para chegar a essa conclusão, a unidade de origem teria que analisar a documentação que alega não ter atendido à legislação. No entanto, não há registro nos autos de que o contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos que atestassem o recolhimento do imposto no exterior e se a legislação de regência teria sido observada. Para tentar, talvez, emprestar alguma aparência de regularidade ao procedimento, abre aspas, aparece aleatoriamente nos autos, isto é, sem qualquer explicação, fecho aspas agora, o despacho decisório exarado no processo administrativo de final 69, que, embora se refira à mesma contribuinte, tem por objeto outro PERDECOMP, de final 0253, transmitido para compensar saldo negativo de IRPJ, em que a parcela de IR pago no exterior tem outro valor, ou seja, 20.686.761. Se a intenção da administração tributária foi se valer do despacho decisório do outro processo para não reconhecer parcela do crédito que compõe o saldo negativo deste expediente, tal procedimento não pode ser aceito, pois os objetos das compensações são diferentes. Naquele feito, a compensação versou sobre saldo negativo de IRPJ, e neste se trata de CSL. Além disso, os valores que compõem ambos os créditos são distintos, embora se refiram ao mesmo período de apuração. Caso tenha sido um erro procedimental, este não poderá ser convalidado por este CARF, pois, na espécie, é imprescindível que a fase procedimental de análise do direito creditório e que motiva a expedição do despacho decisório seja instruída corretamente, isto é, os fundamentos do despacho devem corresponder aos fatos, gerando, por consequência, uma conclusão que reflita esses fatos. Mas não foi o que ocorreu neste processo. O fundamento para se recusar parcela de crédito se refere, aparentemente, a outro processo em que os valores e tributos são diferentes. Para agravar a situação, a DRJ, que deveria perceber os vícios ora indicados, fundamentou toda a sua decisão na reprodução dos termos e fundamentos do que foi decidido no processo de final 69. Dito de outro modo, a decisão recorrida ratificou a esdrúxula instrução feita pela unidade de origem, estendendo-se assim as falhas procedimentais. Embora a parte recorrente não tenha se insurgido contra os fatos ora invocados, não há como se decidir este caso no âmbito do CARF, ciente de inegável nulidade processual que fulmina o despacho decisório na origem. Isso porque a ampla defesa, neste caso, foi manifestamente violada na formação da lide administrativa. O motivo desta afirmação é que o despacho decisório indicou como fundamento para não homologar a compensação desrespeito à legislação tributária que não foi analisada. Ou, pelo menos, não consta dos autos os documentos que permitam essa conclusão. O contribuinte tinha e tem o direito de comprovar, antes da emissão do despacho decisório, se cumpriu ou não as exigências da legislação tributária sobre recolhimento de imposto de renda no exterior.
Com base na análise dessa documentação, é que, logicamente, seria possível expedir um despacho decisório, concluindo que essa legislação foi descumprida. Ressalte-se que o fato de o contribuinte ter juntado com a manifestação de inconformidade, abro aspas agora, um sem número, fecho aspas, de documentos pretendendo comprovar o seu direito creditório, não sana o vício de motivação do despacho decisório, pois a unidade de origem tinha o dever de auditar a documentação necessária antes de expedir o despacho não homologatório, e isso não foi feito. Assim, com base no parágrafo 1º do 59 do Decreto 70235, de 72, de ofício, suscito a nulidade do despacho decisório de folhas 2 a 9, e, por conseguinte, declaro também nula a decisão recorrida que o consolida. A conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e voto por reconhecer de ofício a nulidade do despacho decisório da decisão recorrida, devendo o processo retornar à origem para a expedição de novo despacho decisório. Aqui eu estou, então, suscitando a nulidade de ofício. No caso que está mencionado aqui, que é o de final 69, que é o que a gente estava apreciando, né, que é o 45, embora ele tenha sido intimado, a documentação não foi analisada, na minha visão. Gustavo. Vamos lá. O que eu acho aqui? Eu tendo a concordar com o Clécio em alguns pontos. O fato da DRJ ter invocado o outro processo, para mim, não tem muita importância, porque os 20 milhões de imposto de renda que foram recolhidos no exterior, uma parcela deles está sendo usada aqui. Por isso que os valores são diferentes, mas a origem do recolhimento é o mesmo. Isso não é um problema. O que me incomoda aqui é o fato daquela intimação ter ocorrido lá no outro processo em abril de 2016 e o despacho decisório aqui ter ocorrido já no final do ano de 2016. Ou seja, qual que é o prejuízo que eu vejo pela falta de intimação aqui? É que o contribuinte já saberia do que aconteceu lá e poderia ter se antecipado aqui e ter trazido essa documentação aqui. E aí a solução para esse caso, que talvez pudesse ser diferente da que foi dada pela DRJ naquele outro caso. Perdão, pela DRF naquele outro caso. Então, quando eu falo que houve falta de intimação aqui, não é uma questão meramente protocolar. Se os dois processos tivessem andado para e passo ao mesmo tempo, tudo bem, aí eu acho que não teria prejuízo. Mas houve um distanciamento entre os dois. Então, quando você não intimar aqui, você não permite que o contribuinte tente retificar um problema que foi identificado no primeiro processo. É por isso que eu tendo aqui a concordar com o Clécio acerca da falta de intimação. Porque aí falar, o contribuinte não trouxe documento para justificar o crédito. Pô, não foi intimado para trazer. Como que você pode usar isso como motivo de fato para justificar o indeferimento do meu direito creditório? Ah, não, mas você já foi intimado lá atrás. Meu amigo, eu fui intimado em abril, você está proferindo despacho agora em outubro, novembro. Se você tivesse me intimado aqui, sabendo do que aconteceu lá, eu poderia ter adotado um outro tipo de procedimento aqui. Seja como for, tem que ver também a data do despacho decisório lá, que eu esqueci de olhar. Mas, assim, a priori aqui teria esse problema de fato. Né? Agora, fora isso, enfim, tem que lembrar realmente, Cláudio, que o outro processo ele tem uma relação de dependência com esse. Aqueles 20 milhões são diferentes, é imposto de renda sim, mas o saldo que está se utilizando de imposto de renda pago no exterior é aqui. Por isso que a DRJ usa esse procedimento padrão. Paulo. Gustavo, a análise, na verdade, ela foi feita em conjunto, né, entre os dois processos. Tanto que o despacho decisório de lá foi emitido em julho e esse aqui em agosto. Né, foi uma análise única. E aí, assim, eu entendo as colocações do Clécio, mas eu não vejo nenhum prejuízo para o contribuinte. O próprio contribuinte, desde a manifestação de conformidade, ele compreende que é o mesmo crédito, que a análise está sendo feita em conjunto, tanto que é ele quem traz esses documentos lá, aqueles documentos que o Clécio se refere no relatório, quem traz, na verdade, é o próprio contribuinte. Ele entende que a análise está sendo realizada em conjunto, que os documentos que ele apresentou são aqueles documentos para a comprovação do imposto pago no exterior, que foi utilizada tanto no processo 43 quanto no processo 45. Então, assim, eu não enxergo nenhum tipo de prejuízo para o contribuinte que tinha plena consciência dessa conexão aí. Eu pergunto porque me parece aí, até o Gustavo aventou logo de cara, me parece mais o caso de diligência do que
do que qualquer outra coisa. Nos dois processos, acho que seria, assim, uma decorrência, um pedaço do outro, né? Evidentemente, pode ter aí alguma falha, talvez até de instrução ou de conexão entre eles na hora de trazer os documentos, mas a consciência do contribuinte quanto aos fatos é evidente, né? Ele sabe, tanto ele mesmo diz, isso aqui é um pedaço do que eu não aproveitei lá. Me parece que a solução assim, mais deficiente seria realmente a análise, porque o que aconteceu até agora foi uma recusa de análise a diligência do contribuinte. A diligência seria analisar o documento, né, presidente? Analisar esse documento sob a ótica das exigências da legislação e que seja considerado. Me parece que seria mais prudente, mais eficiente como solução essa proposta. Paulo. Não, e só assim, corroborando esse entendimento, que Cleucio também alegou que a questão da falta de análise dos documentos. Né? Na verdade, assim, pela decisão da DRJ, a DRJ analisou os documentos, acertadamente ou equivocadamente, mas ela analisou e entendeu que os requisitos previstos na legislação não estavam cumpridos. Né? Aí eu volto a dizer, acertado ou erradamente. Né? Então, assim, eu acho que houve uma análise e precisaria, então, haver uma reanálise desses documentos e, inclusive, desses documentos que foram apresentados no recurso voluntário, que poderiam ter suprido essas falhas apontadas pela delegacia de julgamento. Flávio, depois André. Ô Paulo, eu concordo com o que você colocou, mas assim, eu entendo pela leitura do acordo aqui, se houve algum tipo de análise, que eu ainda tenho um pouco de dúvida pela DRJ, ela foi muito superficial. Ela não criticou aqueles documentos, ela simplesmente falou, eles não cumprem a legislação, ponto. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta uma análise, assim, com um pente fino, verificar. A gente sabe dessa dificuldade que é essa comprovação para os contribuintes desse imposto pago lá fora. Se não tiver alguém com boa vontade para pegar e analisar esse documento, nunca vai ser deferida essa compensação, nunca vai ser conferido esse crédito. Então, assim, a DRJ, ela critica o documento, ela fala assim, ele não cumpre a legislação e por isso não está indo aí. Eu não sei até que ponto ela chegou a analisar esse documento. Mas eu tendo a concordar com a proposta do presidente de se fazer uma diligência, porque a gente voltar isso para a DRJ, vai voltar, logo isso tem que voltar para a gente. Que isso tem que voltar lá para a delegacia de origem, porque ela, com o pente fino, analisa esses documentos e traga, pelo menos, uma conclusão, alguma quantificação aqui para que possamos decidir. Mas eu não sei. Só uma observação, a minha proposta é anular o despacho, né? Então voltaria lá para a delegacia. Uma anulidade do despacho, ela tem outras consequências. Eu não sei até que ponto a anulidade do despacho caberia aqui, Cleuso, com toda vênia, mas eu acho que os documentos foram apresentados no curso do processo, e aí acho que cabe ao contencioso administrativo aqui analisar isso e não lá. Claro que, no fim do dia, quando a gente baixa em diligência, acaba que volta lá para a DRF e ela vai analisar, mas eu não sei se anular o despacho é o melhor caminho. E aí, inclusive, por conta das consequências que o presidente já levantou, né? A gente sabe quais são. André. Eu acho que eu vou meio que repetir o que já foi falado aqui. Eu entendo que não é nulidade. Os dois processos, eles nascem juntos. Isso é da própria natureza deles. O de CSLL não tem nem como ser independente do de RPJ. E, no caso, a decisão da DRJ fez uma análise, acertada ou errada, ela fez. O que cabe agora para a gente é analisar os novos documentos, os documentos que já estavam nos autos, e definir, cumpriu ou não os requisitos, e se cumpriu, primeiro, qual que é o valor de RPJ que pode ser aproveitado, e se cumpriu os requisitos também, que tem uma série de requisitos para poder ser aproveitado, né? E se sobrou crédito, se esse saldo restante pode ser utilizado no CSLL, também verificando os requisitos. Agora, não sei se realmente pode ser o caso de uma diligência mesmo, porque tem que analisar vários detalhes dos documentos, né? Pode ser. Gustavo, ainda quer falar? Só para deixar claro aqui, a minha análise foi errada. O despacho decisório do processo do IR foi proferido, o contribuinte foi intimado dele em julho.
E o desse aqui, o despacho decisório, foi proferido em agosto. O que eu falei é uma bobagem. Na verdade, se esse despacho decisório tivesse ocorrido em abril e o outro em agosto, talvez eu tivesse razão, que eu tivesse falando, mas aqui não tem, não há prejuízo. Aí, realmente, eu acho que não sustenta a nulidade. Não. E a DRJ, vendo processo, ela examinou, um a um, cada um desses documentos. Assim, eu não acho que se trate de uma... Se a análise está errada, são os 500. Agora, que ela analisou, ela analisou. Eu também tive essa sensação na leitura do acordo. Ela critica, né? Ela diz, ó, você deveria ter trazido tal documento, esse documento aqui poderia servir se tivesse isso. Não sei se ela está exigindo mais do que devia ou fazendo... Eu até acho que mas ela aponta as falhas. Ela aponta as falhas e aponta como poderiam ser supridas, né? Por isso até que eu questionei o doutor aí sobre, né, esse entendimento que a DRJ trouxe sobre, né, na dialética, como que eles se manifestaram e trouxeram, inclusive, novos elementos. Me parece que há uma convergência, não sei, Ricardo também, e Fabiano, não se manifestaram sobre isso, no sentido de uma diligência. Me parece que há uma convergência, pelo menos, dos que se manifestaram até agora, exceto... eu só não sei, a minha dúvida aqui, confesso, se não precisaria uma elaboração melhor desses quesitos. E aí eu não sei se está aí com vista, porque é difícil fazer uma formulação precisa sem uma análise, né? Fala, eu tenho um modelo da época que eu estava na DRJ ainda, que eu utilizei para um caso específico. De estupro no exterior? Sim, exatamente esse caso. Se você quiser, eu posso utilizar esse modelo e alguém me ajuda, ver se está faltando alguma coisa. Pode ser. Eu posso... Deixa eu ver se eu abro ele aqui. A solução apontada pelo Cláudio nos dois casos, a gente entendeu que não seria aplicável nesses processos, né? Então, você ficaria responsável pelo voto vencedor, André? Teria... Do despacho, né? Proposição do despacho, posso... Da resolução. Então, só para confirmar aqui, então, Paulo, pela diligência nos dois processos? Isso. Gustavo? Pela diligência. Acompanho. Flávio? Pela diligência, presidente. Andréia? Pela diligência. Fabiana? Também pela diligência. Tá. Bom, Cláudio, como de qualquer maneira esse processo vai voltar para uma reanálise, e quando é o caso de diligência, você não declina os fundamentos essenciais do voto, tem que fazer aquele voto resumido, né? Aí você faz o ajuste nos dois, aí se quiser, por exemplo, nesse primeiro, em relação à decadência, reformular, dizer que, né, simplesmente que entendia que o processo estava em condição de ser julgado, né, no estágio em que se encontrava, que você fez a proposta até de nulidade, pode ser aplicada aos dois, se você entender que... Né? E aí a Andréa fica designada para redigir o voto vencedor da resolução, né? Esse processo vai ser submetido ao colegiado novamente, quando retornar aí das conclusões da unidade, tá? Vai voltar para você, como relator, com mais elementos. Em relação ao item 35, nós vamos ter que fazer um sobrestamento desse processo, porque ele é dependente, aí é vinculado a essa diligência. Qualquer que tenha sido a solução que o Célcio adotou, acho que a gente vai ter que sobrestar na DIPRO, né, Paulo? É isso, né? Que a gente tem feito. Isso é o da multa, né, presidente, que você está falando? É o da multa. Com certeza, acho que tem que sobrestar, não dá. Eu tenho uma dúvida só em relação ao 44, acho. Não, é o 43, o da multa. O dependente da multa. Não, mas eu digo com o doutor Leonardo, porque ele falou do 44, que seria do mesmo pacote. Só que é de outro exercício, doutor? Como é que é isso?
Sim, esse é de outro exercício, mas a questão de fundo é exatamente a mesma. Tá. Então, vamos formalizar esses 3 por enquanto, e aí a gente vê o 44, se adota a mesma solução. Vou registrar aqui a conversão em diligência nesses 2 itens. Que vai ser 43 e 45, então. Perfeito. André, qualquer coisa você me passa para eu dar uma olhada também, se quiser trocar alguma ideia. Agradeço a ajuda, passo sim. Cláudio, eu vou registrar que você votou pela anulação do despacho decisório nos 2, ok? Uhum. No 45, presidente, é decadência, né? Ele vai reformular, acho que ele entendeu que o fundo, a premissa dele não estava correta nesse caso. Eu entendi isso. Mudar aqui, já tinha colocado a decadência. No 35, o que você tinha proposto, Cláudio? Presidente, aí, como consequência do voto que eu propus, que foi a nulidade, era dar provimento, né, ao recurso para que a multa não fosse. Né? Tá. Como é um pacote fechado, André, eu vou te designar para fazer um voto simples de sobrestamento do 35, como consequência, que daí fica mais adequado, Eu né? fiz aqui no carro, presidente, mas eu te passo para dar uma olhada. Então, só em relação ao 35, vai ficar como sobrestamento a resolução, vencido também o relator que dava provimento. Então, ele é vinculado exclusivamente, essa multa é só sobre o 43. É isso, 43, né? Só sobre o 43. Então, até o retorno de diligência. Então, o item 35 vai ficar resolve colegiado por maioria, sobrestar o julgamento do recurso até o retorno da diligência do processo administrativo número final 2016-21, para julgamento conjunto. Vencido o conselheiro relator, votou por dar provimento ao recurso, designado para redigir o voto, o conselheiro André. Correto? Vamos olhar o 44, então, na sequência.
para ver se a solução vai ser idêntica. Só um segundinho. Bom, aqui trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão da quinta turma da DRJ de Recife, que considerou improcedente manifestação de conformidade apresentada pela contribuinte, identificada acima. Em síntese, o caso versa sobre o Perdecomp final 4712, em que a empresa compensou o crédito saldo negativo de CSL, referente ao ano calendário 2011. O saldo negativo foi composto por estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, contribuição social retida na fonte, estimativas pagas e IR pago no exterior. Antes de emitir o despacho decisório, em relação à parcela do IR pago no exterior, a DRF intimou o contribuinte para apresentar, abre aspas, os documentos relativos ao imposto de renda incidente no exterior, devidamente traduzidos e reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país. A empresa, em cumprimento à intimação, juntou a petição de folhas 612 e 614, em que informa ter anexado com o petitório, abre aspas, os comprovantes de recolhimento do imposto de renda realizados no exterior, acompanhados das respectivas declarações de apuração dos tributos, fecha aspas. Esclareceu também que providenciou a tradução dos documentos por tradutor juramentado de um conjunto dos documentos, pois como os demais são repetidos, diferenciando-se tão somente em relação aos valores, considerou que essa providência seria suficiente para a prova, evitando-se custos demasiados. Apesar dessa providência, a petição acrescenta, no último parágrafo, o seguinte, abre aspas, de todo modo, caso esta douta fiscalização entenda necessária a complementação de qualquer informação, critério ou documento, a contribuinte e seus procuradores colocam-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Fecha aspas. Os documentos juntados com a petição estão fora de ordem sequencial e se encontram nas folhas 252 a 581. Despacho decisório e anexos de folha 615 e 621 reconheceu as demais parcelas que compuseram o saldo negativo, mas não reconheceu a parte referente ao IR pago no exterior, no montante de 5.014.000, sob a alegação de que, abre aspas, a documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação, fecha aspas. Por conseguinte, a compensação não foi homologada, resultando na cobrança dos valores compensados indevidamente. A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de folhas, sustentando, em resumo, que integra o grupo de empresas CIE Autometal, que possui participações no exterior e que recolheu no México, em 2011, tributo equivalente a imposto de renda. Assim, deduziu do IRPJ referente ao ano calendário 2011, montante de IR pago por coligada naquele país, no montante referido acima. Alega que a autoridade tributária desconsiderou a documentação juntada com a petição de folhas, que comprovaria o recolhimento do tributo no exterior. Acrescenta que se colocou à disposição do fisco para complementar a documentação, caso fosse necessário. Indaga quais seriam os documentos necessários para a comprovação do recolhimento. Exorta que, até o momento em que apresenta a sua manifestação de inconformidade, desconhecia que documentos a mais deveriam ser anexados para a comprovação do IR pago no exterior, e que se colocar outra vez à disposição da autoridade fiscal para trazer os documentos que lhe fossem exigidos. Acrescenta que, no exercício de 2011, a coligada mexicana teria recolhido 24.636.269.000 de ISR e IETU, dois impostos que equivaleriam ao imposto de renda brasileiro. Afirma que o Brasil possui tratado para evitar a bitributação com o México, ratificado pelo decreto número 6.000 de 2006, evidenciando, portanto, a possibilidade de se deduzir a base de cálculo do tributo no Brasil do respectivo montante recolhido naquele país. Aduz ainda que é dispensável o reconhecimento da prova do pagamento por representação diplomática brasileira, prevista no parágrafo 2º do artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, quando ficar comprovado que a legislação do país de origem do lucro prevê a incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, de modo que a comprovação se dá apenas por meio do respectivo documento de arrecadação.
transcreve excertos de soluções de consulta da Receita Federal, número 72 e 54, ambas de 2011, e acórdãos do CARF, em que todos dariam amparo a esse entendimento. Insurge-se várias vezes contra a conduta da administração tributária, que não teria auditado a documentação comprobatória juntada antes do despacho decisório. Alega que essa omissão ofendeu o princípio da verdade material, na medida em que, não tendo homologado a compensação pelo motivo declinado, restringiu seu direito creditório, o qual foi exercido por meio do pedido de compensação transmitido. Ao final, requer seja dado, abre aspas, provimento à manifestação de inconformidade, homologando-se a compensação em questão. Subsidiariamente, pede o retorno do processo à unidade de origem para que a autoridade competente determine sua intimação para a juntada dos documentos que entende necessários e emita novo despacho decisório com base na documentação juntada. Conclui postulando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário determinado pelo presente processo. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, reiterando, basicamente, o fundamento do despacho decisório, enfatizando que a empresa não atendeu aos requisitos legais referentes à comprovação de que o imposto foi recolhido no exterior e que não apresentou as demonstrações financeiras necessárias, transcrevendo, para embasar os seus fundamentos, os artigos 25 e 26 da Lei 9249, de 95, e artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Conformada, em 10 de nove de 2018, a recorrente interpôs o recurso voluntário de folhas 652 a 681, praticamente reiterando as razões de manifestação de inconformidade. Em 14 de 12 de 2018, requereu a juntada de diversos documentos que compõem mais de 2 volumes do processo. Justificou a juntada desses documentos na mencionada data, porque se tratavam de documentos traduzidos e autenticados em cartório, o que não pode ser realizado no prazo regular de interposição do recurso. Invoca em seu favor o disposto no artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 70.235 de 72 e jurisprudência do CARF. Esse é o relatório. Obrigado, Cláudio. Um questionamento. Aqui também é SSL, então seria o saldo excedente do IRPJ. O processo do IRPJ não está nessa pauta. Doutor, o senhor quer manifestar fazer alguma manifestação a respeito desse processo, até em função do que a gente já discutiu? Doutor Tadeu e demais, creio que aqui reiterar os termos da primeira manifestação realizada, acho que, novamente, há uma supressão de avaliação dos documentos que foram todos juntados e entendo eu aqui que a diligência deva ser o melhor caminho para que essa supressão não se materialize e, enfim, a gente não consiga chegar a uma decisão efetivamente substancial do tema. Ok, doutor, obrigado. O relator aqui, só para adiantar a discussão, né, está propondo também nulidade, né, Cláudio? Isso. Do despacho. Eu consulto aí, me parece que seria a mesma solução caminhar para diligência dos documentos. Não sei se os demais conselheiros estão de acordo. Pode ser? André, vai no pacote? Quem sai na chuva, né? É isso aí. Então... Presidente, só para defender o Cléucio aqui, a nulidade dele aqui está um pouco diferente dos outros casos. Eu acho que não tem nulidade não, mas só para deixar claro que o fundamento é diferente daquele outro. Se vai prevalecer a diligência, né? Só para a gente não acho que ele teve todo o trabalho de analisar aqui, mas acho que a vencido, eu vou pedir vênia aí ao conselheiro Cléucio, e até desculpa por não prestigiarmos a leitura do seu voto completa para dar celeridade, né? Me parece que as circunstâncias são muito semelhantes. Todos nós podemos fazer a leitura até posteriormente desse seu voto. Tá, Cláudio? Também, eu acho que o Paulo quer falar, presidente. Fala, Paulo. Só um esclarecimento para Cléucio, eu não sei, talvez Fabiana também, não sei se vocês estão bem ambientados com esse tratamento dessas decomps, né? Então, assim, muitas vezes, o que é que acontece? Apesar
tipo esse processo aqui, apesar do despacho ser um despacho eletrônico, né, tanto nesse processo quanto no processo 43, mas isso não significa que não teve uma intervenção humana, né? Então, nesses casos de imposto pago no exterior, por exemplo, o processo ele fica retido, ele não passa pelo processamento eletrônico, ele fica retido no processamento eletrônico, e é necessário que algum auditor verifique um determinado ponto, nesse caso aqui, a documentação relativa ao imposto pago no exterior, e o auditor simplesmente informa o resultado dessa análise que ele faz lá no sistema eletrônico, e aí sim o despacho eletrônico é emitido. Né? E aí há um campo bem pequeno, por isso que ele coloca aquela informação, documentação não atende ao previsto na legislação, alguma coisa desse tipo, e geralmente existe um processo físico que guarda essa documentação dessa análise que o auditor fez, né? E normalmente, inclusive, nos próprios anexos ao despacho decisório, é feita essa remissão a esse processo físico no qual a documentação estaria anexada, né? Então, assim, não necessariamente sempre que há um despacho eletrônico significa que não houve nenhum tipo de intervenção humana, né? Existe esse tipo de situação aí. Paulo, eu agradeço até o esclarecimento, porque isso realmente eu fiquei com muita dúvida, porque você vê, em dois casos, teve o despacho manual. Em outros dois, o despacho foi eletrônico. Uhum, porque há algumas situações que o sistema ele não trata totalmente. Então, ele exige a intervenção humana, né? Eu confesso que eu declarei nulidade um monte de despacho eletrônico no início. E eu declararia ainda, mas como eu sou voz vencida aqui, Cleo, só me solidarizando com você. Não, mas eu acho que foi bom esse esclarecimento, Paulo, porque essa foi uma dúvida que eu tive, né? Por que em casos muito semelhantes ele teve trato manual e outros não? Eu achei que ali foi realmente passou batido, né? Que a delegacia sequer se deu ao trabalho de analisar manualmente as informações do contribuinte. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cléucio. Então, aqui, só para formalizar o resultado, né? Por maioria de votos, então, no item 44, converteu o julgamento em diligência, vencido o conselheiro Cléucio, que votou pela anulação do despacho decisório, designado para redigir o voto, a conselheira Andréia. Tá certo? Acho que desse tema esgota, né, doutor Leonardo? Sua missão está cumprida, né? Sim, minha missão cumprida. Novamente agradecer. Fiquem em paz, com saúde e obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor. Até mais. Vou propor aqui um intervalo, porque nós vamos ter uma outra sequência de sustentação oral. Vamos suspender a gravação.